Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estou com um pouco de rinite, já espirrei aqui várias vezes, mas eu gostaria de tratar com vocês hoje o tema da lição de quarta-feira: rejeição e aceitação. Lamentavelmente, Jesus foi criado em Nazaré, ali ele passou toda a sua infância, mas lamentavelmente ele não era bem visto ali, ou seja, não era bem aceito. É tanto que quando Natanael toma conhecimento por Filipe que o próprio Filho de Deus, né, está no Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 45 e 46, ele chega a dizer assim, olha, nasceu aquele Jesus, filho de José de Nazaré. Quando ele usa isso, deixa eu ler para vocês aqui o texto na íntegra. João, o Evangelho, capítulo 1, e o verso 45 e 46. Olha só. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de lá? Irmãos, não era um lugar muito bem visto, Nazaré. Era um lugar de pessoas realmente indignas, pessoas que não tinham um certo prestígio, né? Não vou nem dizer indignidade a nível de moralidade e caráter, mas é a nível de quer dizer o seguinte: como é que poderia vir o rei dos judeus, o rei de Israel, de uma nação tão pequena, uma nação tão assim, podemos dizer, desprezível? E ele faz essa indagação. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando a gente lê o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, a gente vê que houve ali uma certa resistência de todos que estavam ouvindo, principalmente por falar de que ele veio de José, de Maria, e os irmãos estavam ali, ou seja, ele não é uma pessoa que tem uma qualificação de ser o nosso rei. Eles esperavam uma pessoa com poder, uma pessoa com uma aparência diferenciada, uma pessoa que tivesse uma propriedade diferente. E aqui a gente nota que houve essa rejeição com tristeza, né? Consequentemente, depois, Jesus então comissiona os seus 12 e me chama a atenção a maneira como Jesus trata eles e o sermão que eles então começam a pregar. Ele começa a pregar sobre o arrependimento. E se você for ler Mateus capítulo 4, verso 17, o que Jesus mais focaliza, o primeiro sermão dele, seu primeiro assunto, foi o arrependimento. E os discípulos também pregaram a mesma coisa. Aqui no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, e aqui no verso capítulo 6 e o verso 7. Aqui diz assim, o verso 7. Reuniu os 12 e começou a enviá-los dois em dois, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Verso 12. Então eles, os discípulos, partiram, dizendo a todos que encontravam que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Consequentemente, agora começa a falar sobre João Batista. Marcos muda de situação e é mais uma história efeito sanduíche, né? Ele agora começa a falar sobre João Batista, da condição que ele se encontrava e há detalhes. João Batista já era morto. E é interessante porque Herodes já demonstrava que ele acreditava na ressurreição. Embora ele tivesse lá contato com os saduceus, com pessoas que não criam na ressurreição, ele tinha essa crença, tanto que ele pensava que Jesus era o João Batista ressuscitado, pelo que ele tinha feito. E é interessante porque o próprio evangelista aqui descreve que o Herodes gostava de ouvir a João. E aqui fala assim, ó, verso 20 do capítulo 6 de Marcos. Herodes respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. E aí ele fala da situação que acontece com João. Irmãos, olha, nem sempre as coisas boas vão acontecer com as pessoas boas. No mundo que estamos vivendo, infelizmente, coisas ruins acontecem com pessoas boas, mesmo que não tenha feito nada para isso. Olhe para Jó. Jó é evidência clara no Antigo Testamento de alguém que sofreu injustamente. Olhe para José e olhe o que aconteceu com ele depois. Então, assim, pessoas que passaram por tribulações, o caso de João Batista, sofreu e não teve um fim bom, como foi com José, como foi com Jó, mas uma coisa é certa, Deus quer do seu povo fidelidade. Quer seja de fidelidade para com que os 3 amigos de Daniel não fossem queimados na fornalha, quer seja como João Batista, que lamentavelmente precisou passar por um martírio tão triste. Aquele nível mais consciente de que a sua fidelidade não era vã, e ele se manteve daquela forma. O que aconteceu? João Batista não rejeitou a Cristo, manteve-se com ele todo o tempo.
E um grupo aceitou, e infelizmente até Cafarnaum, né, que não era uma cidade do seu redil ali até então, recebeu a Jesus e fez ali de fato vários milagres. Já em Nazaré é descrito que ele não foi bem aceito, foi repudiado, foi rejeitado e acabou acontecendo a sua, digamos que assim, o seu desprezo, uma vez que Jesus, por sua simplicidade, não tinha nenhuma aparência de um rei de fato. Mas era assim que era o nosso Jesus Cristo. Ele foi desprezado, como está no texto de Isaías 53, né? Era desprezado e humilhado. Assim ele foi, unicamente para nos dar a eterna salvação. Que eu e você tenhamos o devido zelo e o devido cuidado. Não rejeitemos a Cristo por nada. Aceitemos Ele a cada momento. E dessa forma, possamos viver à luz de Sua vontade e aceitando dia após dia, para a honra e glória do Seu santo e excelso nome. Que Deus, portanto, nos abençoe e oremos em prol disso agora, pedindo a Deus que nos ajude a aceitá-lo todos os dias. Querido Pai Celestial, por favor, Senhor, perdoa nossos pecados, nossos desejos, de maneira que nós possamos aceitar a Cristo como soberano em nossa vida. João aceitou em todo o tempo e o fez isso valer em tudo aquilo que estava em seu coração. Passou pelo martírio, mas se manteve fiel, Senhor. Ajude-nos a também mantermos a mesma fé, a mesma fidelidade, a mesma confiança em Ti. Dá-nos o Teu perdão, a Tua direção. Permanece conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, que Deus te conceda um dia maravilhoso em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.